Bem, havendo número regimental, eu dou por aberta a reunião extraordinária do Egrégio Colégio de Procuradores, a ser realizada nessa data, 14 de fevereiro. Confere a leitura da ordem do dia. Processo para deliberação. Ele cuida do projeto de alteração dos 290 da nossa lei. A relatora eminente procuradora Mendonça dos Santos, interessada no Ministério Público. Bem, senhores, a doutora Silvana já lançou o voto dela a respeito da matéria. E ela está de férias, é isso? E eu gostaria... Pois é, e já ofereceu a todos os senhores cópia desse... Então eu gostaria de saber da possibilidade da gente iniciar a discussão dessa matéria, mesmo a relatora estando ausente. Então vamos iniciar a discussão. Na verdade, isso aqui é um projeto inicial, é uma iniciativa nossa no sentido de regular a remuneração, a ajuda de custo dos promotores quando eles estão assumindo ou eventualmente quando eles são promovidos. E quero lhes dizer o que foi que houve. Antigamente, e eu sou dessa época, o promotor de justiça recebia o correspondente a um mês de vencimento, à época não tinha subsídio ainda, quando ele se deslocava para o interior, a título de ajuda de custo, tinha instalação. E quando era promovido para a capital, novamente também ele percebia o correspondente a um mês de vencimento bruto, não havia desconto. E aí, essa tinha sido a praxe. Aqui do Ministério Público, muito bem. E aí em 2007 a legislação foi alterada, condicionando esse pagamento a uma declaração do membro do Ministério Público, no sentido de afirmar que não havia residência oficial para o local onde ele está, e estaria condicionado esse pagamento à comprovação dessas despesas, essa lei de 2007. E aí houve uma grita geral na nomeação desses últimos promotores, ao argumento de que os anteriores haviam recebido, de qual seria a nossa justificativa para não pagar. A minha justificativa, disse a eles, a justificativa para não pagar é a lei, que ela condiciona a existência de residência oficial. Evidentemente que essa questão da residência oficial me parece uma exigência inócua, na medida que o Ministério Público deve saber residência oficial, e onde não há residência oficial para os membros do Ministério Público. Muito bem. Nós equacionamos, como a lei silenciava a respeito do quanto a ser pago, dessa comprovação, enfim, se deu uma solução salomônica naqueles casos já consolidados, e a assessoria sugeriu que fosse discutida a possibilidade de alteração da lei, de modo que novamente agora fosse conferido o direito aos membros do Ministério Público, tanto na ida, quando assumisse, esse auxílio de instalação, essa ajuda de custo, que inclusive sai na rubrica de diárias, não sai nessa figura de ajuda de custo, e também consagrou aqui a hipótese de você remunerar também nas remoções, cidadão que sai na horizontal. Seria nas remoções, também foi... A ideia inicial, doutor Roque, era que desaparecesse, seria mantido das promoções a vedação e que teria nas remoções. Um grupo de promotor me procurou, dizendo que não concordava com uma espécie de indústria das remoções, o promotor de justiça até concorrer por conta dessa ajuda de custo. Eu achei estranho, até dei o exemplo para esse promotor: o senhor está em Parintins, o senhor vai concorrer por exemplo, para Guajará, só para poder receber um salário. Realmente nós ficamos conversando nisso, mas eles entendiam, uma conversa mais informal, que não seria uma boa iniciativa da casa. Muito bem. Mas já estava confeccionado o projeto, ele foi enviado aqui ao Colégio de Procuradores, no sentido de ouvir a ponderação desse colegiado a respeito do tema. Feitas essas considerações, eu abro a discussão a respeito da matéria, dizendo-lhes que eu pediria uma certa urgência, evidentemente sem desaparecer
o aprofundamento da discussão da matéria, que nós estamos com os promotores recém-empossados, empossamos novos promotores, e eles estão com data marcada para ir deslocamento já para o interior, em razão não só da pauta, como também do processo eleitoral que se avizinha. Então nós temos, qual é a previsão do retorno de aí? Dia 9 de março. Então, necessidade da gente discutir com essa brevidade, daí eu ter convocado essa extraordinária, para que a gente pudesse amadurecer a matéria. Em discussão. Senhor procurador, Pois não. Talvez a dúvida da doutora Jussara já me auxilie em alguma coisa. Quer fazer logo a pergunta? Bom, na verdade, é uma dúvida e duas ponderações. Como essa matéria já entrou na pauta anteriormente, eu tomei a liberdade de fazer um estudo do número de editais que foram lançados o ano passado, aliás, em 2011 e 2010. Em 2011, foram lançados 31 editais de remoção. Esses 31 editais de remoção, apenas 7 ninguém se inscreveu ou houve desistência. Ou seja, essa ajuda de custo não deixa de ser um estímulo à remoção, né? Talvez se ela existisse, nem tivesse tido essas desistências e nem ninguém tivesse inscrevido. Ou se fosse maior do que o eleitoral, né? Porque tem gente que não concorre para não perder o eleito agora. Qual que é maior, eleitoral ou auxílio remoção? Seria uma festa. Então, isso em números significa o seguinte: 31 editais de remoção em 2011, vezes 17.581,75. Vai para 19 agora. Vai para, pois é, em 17 já significava mais de R$500 milhão. Significa 545.034,25. Então, a minha preocupação foi nesse sentido. São quantas remoções, doutor? 31 editais em 2011. Mas... Foram 19 foram efetivadas, que algumas estão em aberto ainda. Boa Vista, do Ramos, Alvarães, Careiro, Castanho, segunda de Iranduba, segunda de Maués e Fonte Boa não foram efetivadas ainda. Então... Seriam quantas? 21? Essas 19 que foram efetivadas significa quase R$400 mil, 334.053,25. E se tivessem sido efetivadas as 31 editais que foram lançados, significaria R$1.034,25, ou seja, mais de R$500 milhão gastos com ajuda de custo em remoção. E observei também que teve uma promotora que se removeu 2 vezes. Então, eu teria, assim, isso eu estou lançando, não estou antecipando voto, nem dizendo que sou contra. Eu estou apenas colocando esses números para os senhores, claro, para uma ponderação, para uma reflexão. Uma outra reflexão seria no sentido de que o inciso fizesse expressamente a previsão de permanência de 1 ano da pessoa na comarca para a qual se removeu. Porque, no caso, embora exista uma previsão... Mas me preocupa muito essa questão. Então, entendo que a discussão primeira, se ela é natureza indenizatória, criar um mecanismo que comprove efetivamente a indenização, a despesa. Não tem problema nenhum. Né? Gosto muito da nossa época, confesso que aquela nossa época o sistema era interessante, todo mundo precisa do primeiro deslocamento e cá entre nós salva mesmo, porque você sai daqui sem receber um salário e às vezes você é obrigado a chegar em comarca que você não conhecia nada, sujeito a todas as condições. Leva mudança. Então, leva mudança, é realmente muito difícil. Foi uma salvação, diga-se de passagem, que ganhava um salário mínimo e de repente... Então, encontrar esse meio termo aí, eu acho que é um exercício que nós temos a obrigação de fazer. Né? Não raciocinar com raciocinar com equilíbrio. Excelência, só para ainda como adendo aqui nos cálculos da doutora Jussara, lembrando também que aqueles colegas que já foram removidos muitas vezes, talvez
pelo princípio da prescrição, né, tem 5 anos para requerer aqueles valores que eventualmente eles possam entender que também lhes é devido na época em que houve as remoções e não receberam essa vantagem, vamos dizer assim, que agora vai ser concedido aos novos. Né? Mas no momento não havia norma que protegesse isso. Seria a partir de agora. Não, mas para lhes dizer assim, absolutamente a cavaleira, a discussão, que eu acho, inclusive disse para o doutor Publio Caio ontem, numa conversa formal, junto. Eu lhe pergunto uma coisa, não seria possível alguém apresentar um voto vista aqui? A inicial. Foi mudada agora, né? A inicial estava. A minha deu relatório. Cadê o processo? Está aqui. O colégio pode não aceitar a mudança do artigo. A proposta foi recusada. A proposta de alteração recusa que termina. O artigo, conforme a ajuda do custo do Ministério Público, após o cumprimento do estágio de adaptação, entrar em exercício na comarca para a qual foram nomeados e promovido, passarem a ter exercício na capital sinovejana. Uma gratificação. Isso é como está hoje. Sim, mas onde é que está o novo? Não, eu digo nada da nossa lei. Está aqui. Está aqui. Então, doutor Publio, fica da seguinte maneira. Projeto de lei complementar altera a redação do 290, da complementar 11. O parágrafo 1º, o artigo 200 dessa nova lei, essa complementar nossa teria o seguinte teor. O artigo 290 da complementar 11, de 17 de dezembro, passa a ter a seguinte redação. 290. O membro do Ministério Público terá direito à percepção de ajuda de custo no valor correspondente a 1/3 do subsídio mensal do cargo que deva assumir para indenização das despesas com transporte, mudança e instalação na nova sede. Quando? 1. Após o cumprimento do estágio de adaptação e entrar em exercício na comarca para a qual tenha sido nomeado. 2. Promovido, passa a ter exercício na entrância final. E 3. Removido, mudar de residência de uma comarca, de uma para outra comarca. Então esse seria o texto. Hein? Então sairia o terceiro. Isso. E é aí que vem a indagação. Ficaria um texto, porque olha o texto proposto por nós. O membro do Ministério Público terá direito à percepção de ajuda de custo no valor correspondente de 1/3 do subsídio mensal do cargo que deva assumir para indenização das despesas com transporte, mudança e instalação na nova sede do município. Aqui não condiciona a apresentação de documento. Aí o inciso 1. Após o cumprimento do estágio de adaptação, entrar em exercício. E 2, promovido, passa a ter exercício na entrância final. Ou seja, primeiro na ida e o retorno na vinda para cá. Eu acho que tirando o item da remoção, pode o texto está. Pode até aumentar um pouco mais do que um texto. Pois mas exatamente. Exatamente. Mas o da remoção nem está aqui. Tirando a remoção, acho que pode ficar pelo menos 50%, que acho que vai baixar muito, né, o valor. Hoje, tirando a remoção, os últimos, então da remoção desaparece, tá? Uhum. O item 3 vai desaparecer. Vai ficar. O membro do Ministério Público terá direito à percepção de ajuda de custo no valor correspondente a 1/3 do subsídio. Os outros receberam o subsídio integral. Sim. Então ficaria aqui um subsídio integral, correspondente ao valor de um subsídio do cargo que irá assumir. Mas os outros tiveram que comprovar. Os outros eram até, né? Antes Agora era está- até. Não, os outros juntaram nota fiscal de carro, nós estamos devendo ainda. Nós estamos devendo. Carro de 35 mil. Aspirador de pó de 8 mil. Nós estamos devendo. Hein? Pois é, 50%. Agora não é, eu acho que ficar essa história sem comprovação tira a natureza jurídica. Acho que não precisa dizer na lei, mas porque muda totalmente a natureza Passa a ser jurídica, uma né? Passa a ser uma gratificação, gratificação, passa a ser um indenização. prêmio. Pois é, doutora Jussara, mas da maneira que está o texto aqui, ele não exige comprovação. Uhum, O membro do Ministério Público terá direito à percepção de ajuda de custo. uhum. Ajuda de custo por sua natureza, É. não é? Já resolve a equação. Certo. No valor correspondente a X do subsídio mensal do cargo que deva assumir, aí diz aqui, olha o caráter aqui, para indenização da despesa com transporte, mudança e instalação na nova sede do exercício. Ora, diária tem um caráter indenizatório e você não precisa comprovar. Sim.
Então, 50% eu acho que... Não seria interessante manter o mesmo valor, considerando que todos vêm recebendo o mesmo valor até hoje? Eu sou particularmente favorável, desde que com a remoção fora... Já tiramos a remoção. As nomeações que são poucas e as promoções que são menores ainda. Então me parece que isso não cria transtorno financeiro para a instituição e é justo, diga-se de passagem. Mantém uma tradição histórica da casa, do pagamento integral. Né? Somos corretos, evita o constrangimento e digo... você vai lá no recreiozinho pedir... Me permite? Pois não, doutor Libório. Para manter essa tradição, é preciso que a gente lembre uma coisa. O doutor Francisco lembra também, na nossa época, era um vencimento básico. Era um vencimento básico. Então é preciso que a gente veja, não havia assinado. E a gente recebia vencimento, representação e adicional. A gente recebia o vencimento básico. Mas hoje a remuneração é essa figura desapareceu. Desapareceu, hoje acontece. Era a metade. Não era nem a metade, não. Não era nem a metade, era menos da metade. Mas o que eu digo é que recentemente os promotores receberam um correspondente a um subsídio da penúltima turma. Eu acho que não vai ser isso que vai inviabilizar o Ministério Público financeiramente. Então a gente poderia fazer da seguinte maneira: o membro do Ministério Público terá direito à percepção de ajuda de custo no valor correspondente a um subsídio mensal, isso? A um subsídio mensal do cargo que deva assumir para indenização das despesas com transporte, mudança e instalação da nova sede do exercício. Quando? Após cumprimento do estágio de adaptação, entrar em exercício, daqui para lá. E inciso 2, promovido, passar a ter exercício na entrância final. Desaparece o inciso 3º. Até porque, excelência, ficaria esdrúxulo. Beleza? Pois não, excelência? Eu gostaria de colocar. Bom, em primeiro lugar, a discussão a respeito da natureza jurídica me parece estéril, por duas razões. Em toda a administração pública sempre foi entendido como verbo indenizatório. Segundo, consta o artigo 290 de uma seção que integra o capítulo 2º, que trata das vantagens pecuniárias, e cujo seu artigo 279 estabelece quais são aquelas de caráter indenizatório, no qual está incluída a ajuda de custo, exatamente na linha E. Então, essa discussão não faz sentido. Segundo, eu penso que eliminar totalmente qualquer ajuda de custo na hipótese de remoção seria uma medida que não faz justiça no promotor. Eu só vou apontar meu caso. Por exemplo, sair de Benjamin Constant para Parintins e ter que custear tudo isso porque eu quis sair, eu não acho isso adequado. Entretanto, penso que nós não poderemos igualar as duas situações. Um valor deve corresponder à promoção e outro valor correspondente à remoção, estabelecendo um limite mínimo para essa questão da remoção, como propôs a doutora Jussara, de 1 ano, o prazo mínimo... Não tem mais. A ideia é retirar a remoção. Não, eu estou achando que é drástico. Eu acho que isso é uma medida drástica que vai onerar o promotor de justiça da mesma maneira que criar aqui um dispositivo que exija comprovação de despesa fazer o acordo imoral do silêncio, porque nós sabemos que isso aí, como já foi colocado aqui, vai acarretar declarações falsas de recibo e tudo. Evidentemente, quem está mudando de um lugar para outro, essa presunção de despesa me parece que é iure de iure. Como é que você vai comprovar que o cidadão sai de um lugar para outro sem efetuar despesa? Se eu venho de casa para cá, eu estou efetuando uma despesa no mínimo de combustível que eu venho no meu carro. Então eu não vejo como essa questão de exigir a comprovação possa integrar o bojo dessa proposta de alteração. Por outro lado, a retirada pura e simples de uma indenização para fim de remoção me parece uma medida muito drástica e que não faz justiça aos colegas. Será um desincentivo, inclusive, aos pedidos de remoção. Perfeito. Agora, só, doutor Carlos, me permita, essa questão da remuneração, da ajuda de custo para remoção, ela não existe no ordenamento. Historicamente, nunca nenhum de nós, nunca nenhum promotor de justiça recebeu ajuda de custo em remoções.
Sim, essa seria uma ideia agora. Nada impede que se faça agora, com a metade, por exemplo, do que caberia a uma promoção. Eu acho que isso reduziria bastante o custo. Mas ninguém pode raciocinar só sobre o aspecto meramente econômico, orçamentário da instituição, até porque a situação não é essa. Mas nós vamos então, se no momento de dificuldade, retirar gratificações, retirar indenizações, porque o momento econômico recomenda ou não recomenda, eu acho que ninguém pode ditar nossa pauta em cima dessa questão. Né? Bom, fica a ideia então que eu lanço aqui, que na hipótese de remoção, essa indenização seja paga pela metade, condicionando também a um período mínimo de 1 ano entre um local e o outro. Veja só, na minha ideia inicial, eu sugeri aqui que se pagasse ajuda de custo nas remoções, porque eu reduzi para 1/3 a ajuda de custo nas promoções e na ida. Então você estava dividindo por 3 essa ajuda de custo na ida e na promoção, de modo que você pudesse compensar com isso nas remoções, nas horizontais. Então eu penso que no momento que nós retiramos, no momento que nós passamos a atribuir o correspondente a um subsídio na ida e na promoção, na minha opinião, essa da remoção, ela teria que desaparecer. Quer dizer, teria que desaparecer. Não poderia ser incluída, que na verdade não está na norma. Isso seria uma proposta inovadora nossa. Realmente eu fiquei preocupada com os valores quando eu fiz o cálculo, e mais ainda quando Vossa Excelência disse que isso entra na rubrica de diárias, porque a rubrica de diárias já está no limite de 300 mil. Ano passado se gastou 500 mil de diárias, quer dizer, e no orçamento está só 300. Como é que vai incluir mais R$500 milhão nessa mesma rubrica? Isso em termos orçamentários, é impossível. E ano passado, Vossa Excelência lembra bem, ano passado tivemos dificuldade por conta da nomeação dos novos promotores de justiça, 9, e como essa ajuda de custo sai da rubrica de diária, nós tivemos necessidade de fazer remanejamento de orçamento. Então, Francisco, eu gosto muito de analisar diante da atual realidade. Sim. A realidade atual, ela em nada se assemelha com a situação do Dr. Carlos Coelho e com a situação de todos nós que passamos aqui no interior. Em nada. Eu posso, sinceramente, indicar um colega que reside com a sua família no interior. E o resto não reside lá. O resto não. Reside? Sim. Eu acho que é o Wilton. Eu acho que é o único colega que reside. Que mora mesmo com a sua família, que tem residência. Não, Roberto Nogueira também. Bom, graças a Deus está melhorando. Eu residia. Eu sei, eu estou dizendo aqui a realidade hoje é muito diferente. Doutor Daniel em Tabatinga, doutora Marcinha Tabatinga. Do pessoal novo, que alguns de fora, que não tem familiares aqui em Manaus. Isso é exigência da lei. Entendeu? Mas residir com a família. Você pode estar no hotel. Não estou discutindo aqui a questão da atividade profissional. Bom, não sei. Me parece que a administração tem uma nova proposta. Veja bem, eu falei em 50%, é um número. Agora, nada impede que se adote outro, como exemplo, de 1/3 e tudo. Eu acho injusto essa questão da remoção e o membro do Ministério Público tem que custear as despesas referentes a essa remoção. Então vamos lá, o doutor Carlos faz uma ponderação de que poderíamos preservar o texto nos 2 primeiros incisos, mas não remover esse terceiro da proposta nossa. Seria no sentido de se manter essa ajuda de custo, no caso das remoções, condicionada. No mínimo, um período sugerido pela doutora Jussara de 1 ou 2 anos, a gente não fechou ainda esse lapso temporal, e discutir qual seria esse percentual do subsídio. Ora, se colocar o interstício de 2 anos, certamente, doutora Jussara, essa quantidade de remoção deixará de acontecer. Ou, se acontecer, não será remunerado. Não podemos esquecer, doutor Pucay, só me permita, que nós também não podemos transformar isso aqui na indústria da remoção para facilitar. Por outro lado, nós não podemos desencorajar a remoção, porque a remoção é necessária para oxigenar a carreira, não é? É o que eu chamo de saudável expectativa. Então o cidadão ele vai ficar pensando, puxa vida, mas eu estou aqui 1 ano, já abri uma UES, eu não vou porque eu vou perder a remoção. Me parece que não seria um bom expediente você encorajar ou desestimular orientado pelo dinheiro. Né?
cargo eleitoral. Mas a melhor redação é essa aqui, está mesmo na proposta. Todo mundo pensa que precisa comprovar. Mas aí, como é? Chamado de gratificação do eleitoral esse fenômeno. Presidente, me parece, eu não gosto muito de pautar minha vida assim, olhando pelo retrovisor, porque quando a gente dirige só pelo retrovisor, a gente pode bater o carro da frente. É necessário o equilíbrio, né, de olhar para frente, olhar para trás, olhar para os lados. Às vezes a gente precisa olhar para trás na história do Ministério Público, e outras vezes a gente precisa olhar lá para frente, que ele já não é mais o mesmo. O Ministério Público, o contexto é outro, a pista já não é mais a mesma, taparam os buracos de alguns, abriram uns novos lá na frente. E recordo, por exemplo, que quando eu também assumi, agora olhando pelo retrovisor, nós não tínhamos dotação orçamentária própria, ainda era a Cefaz que fazia a nossa folha, né? E o governador que nomeava. O governador que nomeava, e eu lembro que eu não recebi nem de ida nem de volta, e prescreveu, porque o doutor Agnello disse: Caio, paciência, assim que der a gente te paga. E assim foi, e pronto, ficou por isso mesmo. Não recebi de ninguém. E fui com toda a minha família para Tabatinga, cuja passagem hoje, na moeda de hoje, é R$ 1.200, R$ 1.300 uma passagem, e não tem promoção como tem o resto do país. E vim aqui pouquíssimas vezes, inclusive porque o salário era baixo, né? Era muito baixo o nosso salário, não é o salário de hoje, e não tinha como fazer essas coisas. Mas o tempo é outro, hoje é outro. Veja como uma coisa parecia simples, mas começa a complicar um pouco para querer ser justo. Dr. Roque diz: ao que eu sei, um promotor, aí o senhor acrescentou talvez mais 2, tem família hoje morando no interior, etc. Então já não é tão justo dar um salário integral se só tem 1 ou 2 que se instala efetivamente. Já não é mais tão justo viver de tradição apenas. A tradição era que a gente dava o nosso suor naquele passado, que a gente fazia ampliação de comarcas sem receber um centavo. Sim. Isso que era a tradição da época que eu entrei aqui. Então não há mais o que se falar de tradição em relação a isso. Hoje parece que nós somos movidos a um profissionalismo nesse sentido. Faço com qualidade, desde que me pague tudo e tudo. Não é? É um pouco isso que está acontecendo no Ministério Público de um tempo para cá. Então não dá para ficar só pelo retrovisor e pensando em tradição. Por outro lado, veja só, quando a gente chega, a gente assume no Ministério Público e vai ter exercício na nossa primeira comarca, às vezes é até triste. Eu lembro quando eu cheguei em Tabatinga, desci num aeroporto procurando um táxi e fui para um hotel, fiquei quase 2 meses em hotel, procurando casa para alugar. Feito de tarde, eu era corretor de imóveis, eu saía correndo atrás de imóveis para alugar. E enquanto isso tinha uma vila do Banco do Brasil ali, vocês conhecem, em que a Di Gregório, aquela empresa, fazia a mudança do cara de Porto Alegre para Tabatinga, sem ele gastar um centavo. Sem gastar um centavo. Quer dizer, a dignidade do cargo do promotor de justiça, de chegar lá às vezes num barranco, subindo o barranco com a mala dele, com a mochila dele, enquanto outros chegam lá de jatinho, de avião, de não sei o quê, isso já cria assim para a população, queira ou não, né, uma visão assim um pouco estranha em relação a essa nossa função que a gente exerce. Então tem que achar o equilíbrio disso, entre olhar para frente e olhar para trás. E eu penso que a proposta originária me parece muito próxima dessa justiça. Na medida que a gente não está indo se instalar com geladeiras, fogões e etc., com raras exceções, 1/3 disso aí, sim, que pudesse até subir um pouco mais, chegasse a 50%, por exemplo, para que o primeiro mês, porque a primeira comarca que tu te instala, às vezes tu vai mesmo atrás de residência, tu tem que alugar, tu vai procurar, tu fica em hotel gastando um dinheirão, e hotel no Amazonas é caro, por incrível que pareça. No interior é caro, no interior é muito caro. Daí para cima, de 80 para cima no Quari. 80 é o mais vagabundinho, um bom é 150, 120 no Quari. E você vai gastar o primeiro 1, 2 meses, sem dúvida nenhuma, dinheiro de hotel, até achar uma casa. Quando é remoção, geralmente um colega passa por outro, nem sempre necessariamente é assim, mas é possível. Então eu acho que vamos tentar achar o meio termo nisso aí. Eu acho que poderia resgatar a ideia do Dr. Carlos Coelho, de não abandonar a ideia da remoção ser em algum valor remunerada, mas também não ter esse distanciamento entre o primeiro exercício e as remoções. Cria um equilíbrio nisso aí, de modo que quem vai se remover não fica, e quem tem um pouquinho mais de coisa para carregar, tem o seu dinheirinho mesmo para se indenizar, para procurar o seu hotel, e quem vai se instalar do mesmo modo.
Nem precisa ser um vencimento integral Permita. e nem precisa ser E eliminação hoje- da... Eu acho que a proposta originária, desde que condicionada à ideia do intertício, né, me parece que começa a se aproximar um pouco mais do que é mais justo. E não estimular as coisas a serem movidas pelo dinheiro E dentro do hoje- Ministério Público. Hoje também já tem casas para promotores ainda em bem boa que parte das A comarcas. vantagem da discussão sadia é que a Vai gente vai evoluindo. evoluindo. Eu já tinha falado aqui com o doutor Jussara, me parece que a proposta original acaba É, a atendendo melhor. original é melhor. Esse valor de um terço Terço. saiu a partir de um estudo feito em outros estados? Foi. Foi. Então, Mas eu tô comparativo que a gente plenamente- fez, inclusive, tem aqui na eu tô exposição de convencido, motivo. depois disso, de que talvez o melhor parâmetro seja realmente a proposta original. Ela está muito mais próximo da justiça e da correção, inclusive. A Érica fez uma pesquisa nos outros ministérios públicos. Ela cita aqui até os estados que têm essa experiência, né? Quanto é 30% de 17 mil? Eu acho que 30%. no meio da discussão... Então seria a promoção e a ida um terço e a remoção também um terço. Manteria a sim, um redação, terço. a proposta e o voto da relatora. 50% na ida, 50% na promoção e um terço na remoção. Eu acho que essa diferença não tem muito É. significativo. A inicial nossa é um Sim, terço e um porque terço. quando você vai, você não desmancha a sua casa aqui, você vai comprar tudo novo para botar lá. Depende, Na doutora ilha, você Jussara. compra tudo Não, novo, depende. Geladeira, Não tem... fogão, você não desmancha a sua casa aqui. A primeira vez você gasta muito mais para montar uma casa. Só, acho que eu e o doutor Carlos Coelho só desmanchamos nossa casa aqui, né, doutor Carlos? Agora o que nós temos que Não ver, desmancha, agora o que nós não. temos que ver, nós não A podemos casa nos aqui foi afastar, desfeita, né? não podemos nos afastar da preocupação inicial da doutora Jussara, da questão do custo. Sim. Era bom fazer Hoje o uns custo... cálculos, né? Não, mas eu acho que aí vai... Porque vai ser aproximadamente 6 mil reais, não é este o terço? o 6 fato mil é, e pouco. doutor, 6 mil é que, quebrado. graças a essas condições, a administração de Vossa Excelência, a gente vai ter agora praticamente pouquíssimas remoções. Nós vamos ter Eu acho que pouquíssimas, fica razoável. quer dizer, promoções até teremos. Não, eu acho que é o contrário, poucas promoções, mas muitas remoções. As remoções não vão parar. Fizemos 6 semana passada, nós já estamos abrindo o edital. Eu sei, mas Nós as vamos comarcas nomear estão mais praticamente 7. preenchidas. 6 As comarcas mil é estão pouco, preenchidas. quando Mas você com a tá criação indo nós no temos armazém. agora a possibilidade 6 daqui da mil é capital. pouco Nós estamos quando você inclusive tá com indo 2 na promoções na primeira capital. Mas eu não sei se... Eu acho que eu gosto muito da redação original. Confesso que... até porque essa redação original hoje daria em torno de 7 mil reais. 6 mil e poucos reais. Se ela tem a natureza de indenizar essas despesas que nós de transporte para lá e para cá, ela resolve bem. E se depois se sentir que há possibilidade de aumento Ou diminuição. ou diminuição, é verdade. Transporte e instalação na nova. Não é só transporte. É transporte, mudança e instalação na nova sede de exercício. Eu acho que essa 50%? evoluindo, Não, né? evoluindo para essa redação original mesmo. É a redação original. Eu Acho que concordo com a pode ser substituído redação por original. transferência, né? Porque a pessoa vai se transferir. Eu acho que tudo isso, Tirando esses a três remoção? verbos Não, aí, mantendo a remoção. transportar, Estabelecendo o valor. Se não me engano, a original Não, contempla. Tem. Contempla, no inciso Inciso terceiro. terceiro. Eu estou A pela questão relatora. é que viu, não Excelência? há essa Estou convencido que a transferência. relatora está certa. ela é o ponto mais Eu justo. acho que é. Eu vou... É porque essa experiência realmente é vivenciada pelos outros estados. Foi uma ideia nossa inicial. E aí a Érica fez essa pesquisa. Eu acho que é importante. Tem um parâmetro de outros estados. Se tem precedente nos outros estados para dar uma uniformidade de tratamento aos membros do Ministério Público. Não faz nenhum sentido o membro do Ministério Público ter um tratamento diferenciado de outros estados. Então seria um terço. Excelência, até junto com o Dr. Roca, que eu também acho que na discussão a gente evoluiu bastante, eu já estou favorável à redação original. Eu já risquei tudo aqui, tem que pegar uma... desde que coloque aquele interstício no terceiro, no inciso terceiro, De um ano. No caso da de remoção. no mínimo 1 ano permanecer na comarca. Só isso e... Faz um acréscimo aqui. Porque eu já tinha riscado todo o A projeto. origem. O original. Se a pessoa quiser, não tiver, quem se inscreva, porque já tem essa previsão que tem que permanecer 1 ano na comarca. Mas só que a jurisprudência evoluiu que quando
ninguém se inscreve, só aquele que se inscreveu e não tem, pode. É. No caso, mas aí para fins Não, pecuniários não. Exato. Perfeito. Para fins pecuniários tem que Não haver faz um jus interstício. Agora, de um ano. só um detalhe. Esse prazo de 1 ano, a nossa lei fala em efetivo exercício. Inclusive tivemos aqui, né, doutor Roque, essa semana um julgamento nesse sentido. O Roque não Efetivo estava, exercício. que o Vai ser de 1 Raimundinho ano do perdeu. efetivo exercício a abertura da inscrição da nova? Não, do efetivo da como Não, do está na edital da nossa outra. lei. Porque às vezes lança-se o edital e só a remoção é Não, mas feita é isso que eu estou perguntando. meses Esse depois. 1 ano vai ser do efetivo exercício à data da abertura do edital? Acho Pra contar que esse da um ano? remoção, Da remoção. da remoção, do ato de remoção. Não, mas como o ato da remoção, se eu não vou poder me inscrever? Estou perguntando, se conta 1 ano. Da remoção anterior, a remoção de a remoção. Sim. que Assim, mas houve qual anterior. seria a outra baliza aqui? A condição Abertura para se Da inscrever abertura. no edital. Ah, sim, da C, abertura do edital. na data da inscrição do edital. Foi da inscrição. Na data da inscrição. Na data da inscrição, tá? Bem, pessoal, então, agora vamos colocar em votação como é que ficou o texto. Eu tenho que riscar todinho que eu... O meu não está arriscado. Tá? Ficou original, excelência? Então leia, doutor Roque, como é que vai ficar. Redação original e no final o acréscimo, A redação vírgula... original, que é até proposta pela nossa relatora também, né? O membro do Ministério Público terá direito à percepção de ajuda Certo. de custo no valor correspondente a 1/3 do subsídio mensal do cargo que deva assumir para a indenização das despesas com transporte, mudança e instalação na nova sede de exercício quando 1. Após o cumprimento do estágio de adaptação, entrar em exercício na comarca para a qual tenha sido nomeado. 2. Promovido, passar a ter exercício na entrância final. Capital. 3. Removido, mudar de residência de uma para outra sede na comarca, Vírgula. Qual o texto? Desde que o membro já conte com um ano de efetivo exercício. Obedecido o interstício de 1 ano. Obedecido o Não, interstício de 1 ano. Ela colocou essa redação aqui. Vamos ver, leia aí, por favor. Desde que o membro já conte com um ano de efetivo exercício, contados da data da inscrição para remoção. Tá claro ou não? Tá. Eu só não entendi uma coisa. Acabou ficando 1/3 para promoção, ou seja, Não, para ir tudo e volta para o 1/3. interior, e 1/3 para Os remoção. dois não pensam. Não, porque aí tem que ter uma avaliação de impacto de folha que a gente não tem agora. O impacto pode ser grande. E o estudo que nós fizemos foi 1/3 e 1/3. Aí não temos nem alimento. Eu discordo. Eu acho que nós estamos igualando os desiguais. Eu acho que uma coisa é o promovido, que vai a primeira vez e volta, outra é a remoção dentro da mesma entrância. Eu acho que são situações diferenciadas e que merecem um tratamento diferenciado. Mais na minha remoção do que na minha Despesa de quem promoção. vai para o interior e volta para a capital, ou sai da capital para se instalar no interior, não é a mesma que Se você ele faz sai no- de São Gabriel para Humaitá. Eu gastei Se ele sair de São Gabriel para Humaitá. É mais que ele sair de Manaus, depois de se instalar em Manacapuru. Eu saí de São Paulo de Olivença para Humaitá, foi terrível. Bem, pessoal, Eu tive mais agora eu pediria a compreensão dos senhores. porque na promoção. Eu pediria a compreensão dos senhores em razão da premência que temos, que nós estamos com os promotores no estágio de adaptação e nós precisamos resolver isto. E eu gostaria de levar ainda hoje em mãos esse projeto para a Assembleia. Eu acho que essa discussão é muito saudável da questão das remoções. Será que a gente não poderia reservar para um outro momento essa discussão das remoções? Se votaria agora a ida e a volta e depois se discutiria Não, isso? ficar tudo, Hein? está bom. Coloque Então vamos colocar em votação o como projeto está. original com acréscimo de interstício. exigindo interstício de no mínimo 1 ano, da data do efetivo exercício e data para inscrição da remoção. Sim. Doutor Evandro. Doutor Evandro favorável. Doutor Alberto. Doutor João Bosco. Doutor Carlos. Eu sou favorável com a ressalva de que haja uma distinção. Para cá, na hipótese de promoção, 50% e na hipótese de remoção, 1/3. Ok, o doutor Carlos ele abre a divergência no sentido de aprovar o texto apenas alterando o percentual de 50 de 1/3 para a metade na ida e permanecendo 1/3 nas remoções. Doutora Noêmia. Proposta original. Eu voto com a proposta original, senhor. Na original, doutora Suzete. Voto com a proposta do Dr. Carlos. Doutor Libório.
Original. Doutora Maria José Aquino. Voto com a original. Com Doutor José Roque. Original. Doutora Jussara Maria. Eu voto com a original, Excelência, só que eu não desceria tanto a detalhes com essa redação Faça do a redação. interstício. Ficasse igual o que já está previsto lá na remoção. Porque já tem essa redação na lei com relação a... Então nós vamos copiar o texto de lá. Sim. Salvo se ninguém se inscrever, é isso? Não. Só que não precisa descer a tantos detalhes a lei que é conta a partir da inscrição. Obedecendo os requisitos indicados pelo artigo fundamental da lei. Doutor Purucaio. Original, doutora Antonina. Doutor Mauro, doutor Carlos e doutora Suzete. Então, por maioria de votos, aprovada a proposta inicial a ser confeccionada ainda hoje. Eu gostaria, agradecendo a presença de todos, eu gostaria de fazer um registro que já fiz para alguns colegas promotores. Praticamente dado como certo a aprovação da reposição do nosso subsídio para o ano que vem. E deve ser em torno de 30%, retroativa 2005. Significa dizer que é um outro pai que está vindo aí. 30%, retroativa 2005. Vai para 31. Opa, não vou mais me aposentar. Bom, não é Conamp. Então, olha só. Não tem como mais não ser atualizado esses valores a partir do próximo ano, e nós vamos ter um novo pai. Porque será retroativa 2005, 30%. Então nós temos que nos preparar para isso, e eu dizia isso ontem, que não se trata mais agora da necessidade do Ministério Público crescer. É a necessidade de sobreviver. Porque se não fizermos o nosso aumento de subsídio esse ano, a minha ideia é passar pelo menos de 3,3 para 3,5, nós não teremos como suportar no que vem o pagamento da parcela autônoma juntamente com esse acréscimo de 30%. Então o salário, então a notícia é animadora por um lado, que vai praticamente confirmar dessa reposição para o ano que vem, e preocupante por um outro, que nós teremos que equacionar a convivência desse novo subsídio retroativo a 2005 com o pagamento da parcela autônoma de equivalência que nós pretendemos esse ano, dentro dos nossos números aí, fazer um pagamento em torno de 200 mil ao ano. Ano passado chegamos perto disso. Mas nós pretendemos fazer isso ainda esse ano. Houve um complicador, que o superávit do ano passado ele foi bem superior ao desse ano, porque foi feito um orçamento lá em cima, né? E quando já está lá em cima, você tem pouco a crescer. No anterior foi feito lá embaixo, nós tivemos capacidade de crescimento, tivemos um superávit considerável. Esse ano as perspectivas não são boas, mas nada que assuste. Nós temos condição de nomear, vamos nomear os nossos assessores agora dia 1º, mas o que nos preocupa é conviver com a parcela autônoma a partir de 1º de janeiro, e com esse aumento, essa reposição de 6% ao ano, 6 vezes 5, 30, daria 30%, e mais um retroativo. Então nós estamos concluindo o pagamento da licença prêmio até junho ou julho deste ano, ainda tem gente recebendo, e aí felizmente é um passivo a menos, que só daqui a 5 anos de novo que vamos adquirir, então nós vamos ter uma leveza na nossa capacidade de custeio aí, né? Então compartilhar com os senhores essa informação que é auspiciosa, por um lado, que nós vamos aumentar, e por outro lado, a dificuldade da gente ter para conviver com uma parcela autônoma. Nós estamos pagando, a partir desse ano, já R$6 mil, os senhores já receberam em janeiro, está no orçamento este valor. Nós vamos remanejar o recurso para a construção das nossas promotorias, nós estamos aí com em torno de 11 milhões, nós vamos remanejar, vamos fazer com o fundo, o recurso do fundo, de modo que a gente possa também ter essa capacidade de gasto com o pessoal, e se Deus quiser até o final do ano pagar uma parcela mais acentuada também da parcela autônoma, de modo que se reduza isso, porque os valores são muito altos, e a ideia é ver se consegue liquidar isso em 4 anos, uma média de 200 mil por ano, o que é um valor muito alto. 200 fora toda a nossa verba normal de indenização de férias que nós temos, as nossas indenizações de férias de 1/3, nós temos exercício cumulativo, nós temos as férias de janeiro, temos as férias de junho e a primeira parcela do 13º em julho e a segunda para dezembro. Então, para compartilhar,
dizer que o momento é de expectativa, né? Inclusive eu estou indo hoje, eu vou ter reunião também com a Conamp, mas o resultado é esse, a gente tem mantido contato, os números possivelmente serão esses ano que vem, de 30%. Então de 24, o doutor Libório já fez o cálculo aí, nós iremos para 31. Então é interessante, mas vamos ver se a gente consegue segurar para pagar isso sem maiores transtornos, sem comprometer nossa capacidade de crescimento que estamos experimentando. Foi não, doutor? Senhor presidente. Deixa eu só para concluir, só para contribuir aí com a redação, excelência, eu acho que poderia ficar desde que cumprido o interstício previsto no artigo 264 desta lei. Perfeito. O 264... Doutor Público, perdão. Apenas uma informação que a gente queria obter. Reunião do colégio passado, nós conversamos aqui com alguns colegas, para saber se a gente, como é que está a situação, que a gente até ficou de fazer uma visita e acabamos não indo, não sei se que choveu, o que foi, no prédio aí de trás, para saber quando é que ele dá os ares de inaugurar, né? Porque a gente sabe que tinha um problema da estação de esgoto e o problema da estação elétrica, né? Da rede elétrica. Subestação. Tem perspectiva disso aí já? Nós fizemos, eu homologuei essa semana a licitação da central, porque nós tivemos que redesenhar o projeto. Ele estava com as instalações, seriam aparentes, iriam comprometer a fachada do prédio. Então mandamos fazer, vai ser uma central, a saída será tipo essa daqui, homologamos semana passada já essa licitação. E com relação à subestação, também tivemos necessidade de redimensionar. Queríamos ficar com energia ociosa e estamos fazendo o cabeamento para puxar daqui, temos para trazer para cá, que não há necessidade de contratar um novo equipamento. E aí representou só aí uma economia de R$900 mil, que seria 1.400.000, estamos fazendo com R$500 mil. A instituição economizou aí R$900 mil. E também lhes dizer, o doutor Hamilton me pediu o prazo de 60 dias para colocar o prédio em funcionamento. Disse que em 60 dias entraria em funcionamento. Nós estamos fazendo já a cobertura do estacionamento, tanto daqui quanto de lá. E nós vamos demolir aquela parte, vamos colocar o símbolo do Ministério Público aqui na frente, vamos colocar uma cerca viva, vamos baixar esse muro, vai ficar interessante. Que a impressão que dava é que esse prédio estava de costa para cá. Como ele vai ser conjugado, nós temos que dar pelo menos uma noção de continuidade. Então, estou fazendo uma ginástica aí para arrumar. Estamos também conseguindo agora a isenção do pagamento do ICMS da nossa conta de energia. Vamos economizar 253 mil por ano, né? Esse é o valor. Nós estamos fazendo também, entrando nisso com a Cefaz, para ver se a gente economiza esse dinheiro aí. Nada de 253 mil. É quanto se paga de ICMS na nossa conta de luz deste prédio do nosso anexo do Alejo. Então nós estamos fazendo isso, é uma tentativa da gente conseguir aumentar a nossa capacidade de gasto. Por exemplo, agora temos que fazer reposição já das perdas do salário dos servidores, que a data base é janeiro, por imposição do CNMP. Como ano passado nós fizemos em maio, demos retroativa a 1º de janeiro, realmente a reposição será menor, mas de qualquer sorte ela tem que acontecer. Já fizemos agora a reposição do auxílio alimentação em 20%, já a partir de janeiro já houve a reposição, né? Aumentamos também a parcela autônoma em 20%, saímos de 5 mil para 6 mil reais, né? Representou um aumento de 20% numa inflação de 6%. Então a nossa ideia é continuar com isso aí, mas sempre com muito cuidado, com muita prudência, porque nós saímos de 158 para 177, que é a receita nossa esse ano. Estamos remunerando, estamos conseguindo umas boas taxas aí para remunerar esses ativos nossos, mas tem que ter sempre cuidado, né, doutor, na execução orçamentária e financeira, para evitar transtorno, até porque esses 6 mil da parcela autônoma, eles já integraram o nosso orçamento, ele já faz parte do orçamento e já é pacífico, ninguém discute mais nem a matéria. Então a parcela autônoma já é um direito nosso mesmo, e sempre foi, né, por isso que está sendo pago, mas eu lhes digo assim, de orçamento familiar. 6 mil eles entraram já, que a gente não discute mais. Por conta de quê? Da ausência de reposição das perdas há 5 anos. Então eu sempre digo isso lá no Conselho Nacional, eu digo, olha, graças a essa ausência de reposição, nós somos obrigados a estar nos valendo desses mecanismos para repor. Porque não pode admitir que o membro do Ministério Público esteja há 5 anos sem repor suas perdas. O poder de compra nosso está, não é? A moeda foi, dizem que não, mas a moeda foi aviltada nesse período aí, no mínimo 6% ao ano. Doutor Francisco. Pois não, doutor. Primeiro, essas notícias realmente são muito boas, dignifica a instituição e a nossa atividade. Eu tenho trabalhado sempre, às vezes até um pouco chato, nessa questão das respostas que o Ministério Público precisa dar para a sociedade, para nunca parecer para as pessoas que a gente só reúne aqui para discutir vantagens, até porque a instituição dá a sua resposta
Algumas precisam ser mais visíveis, outras um pouco menos, mas ela precisa dessa resposta. Eu chamo essa atenção para isso, é que a partir da quarta-feira de cinza, a Igreja Católica abre a campanha da fraternidade tratando de um tema saúde. Dentro desse tema saúde, eu acho que o Ministério Público pode dar extraordinárias contribuições, através até mesmo de um reajuste, de uma reorganização interna, mas eu gosto muito de a gente ter tarefas específicas. O que eu quero dizer com isso? É que eu me sinto como amazonense envergonhado na situação chamada Santa Casa de Misericórdia. E eu faria assim um apelo ao Ministério Público do Estado do Amazonas, que as suas melhores cabeças, que não só pensam, mas agem e atuam naquilo que pensam, que a gente pudesse reunir um grupo de procuradores e promotores numa comissão que não precisa ser remunerada, numa comissão, mas de uma organização, e que faça um pente fino naquela instituição, investigando desde as questões de organização, desde os bingos da Santa Casa, que o dinheiro nunca apareceu, pegar a doutora Kátia, que trabalha com fundações, pegar o colega de associações, vamos pegar o estatuto, porque não é possível que a gente tenha que conviver com o patrimônio da sociedade amazonense naquela situação. Eu, sinceramente, não sei por onde começar, mas se precisa começar. Reunir todos os colegas. É o melhor criminalista, se não tiver o mais disponível, o mais dedicado, ou todos aqueles vão atuar investigando. Vão pegar a relação com o Estado, o que foi repassado, o que não foi devolvido. Por que uma instituição que está fechada há mais de 10 anos ainda continua sendo de utilidade pública e não paga os impostos estaduais e municipais? Entendeu? Ou seja, vamos montar uma estrutura dentro do Ministério Público, um grupo tarefa aqui dentro, cada um dentro da sua área de atuação. Peço aqui o maior apoio da doutora Maria José, e aqui eu acho deste colegiado, que a gente consiga montar este grupo, sabe? É uma proposta que faço aqui, que a gente pense como agir, saio do zero, estou colocando aqui o problema do qual não tem uma solução. Aliás, a gente pode chegar à conclusão que não temos solução, mas a gente não pode ficar simplesmente como espectador desse processo. O Ministério Público talvez possa anunciar na quarta-feira, na abertura da campanha da fraternidade, o seguinte: o Ministério Público constituiu uma comissão, um grupo-tarefa, constituído por 3 procuradores, pelos promotores na área criminal, fulano e fulano, na área de fazenda pública, fulano e fulano, e cada um vai atuar dentro da sua área. Encontrar um mecanismo para resolver aquela situação. Pois não, doutor Gilson. Bom, na linha aí do que disse o doutor Roque, eu faria então um apelo à doutora Maria José Aquino, que é coordenadora das promotorias de cidadania, onde se vê as questões de saúde, que eu acho que está faltando um pouquinho de divulgação do que é feito lá. E eu digo porque ontem foi julgado um processo na segunda Câmara, onde uma pessoa morreu porque não teve o tratamento de hemodiálise dado pelo Estado, e o processo foi julgado prejudicado, porque o processo era para pedir o tratamento, o Estado não deu e a pessoa morreu. E que eu saiba, tem um acordo lá feito pela doutora Liane desde 2009, um termo de ajustamento de conduta com o Estado, que o Estado se obrigou a dar esse tratamento. Ora, então isso não está sendo divulgado, porque senão a pessoa não precisaria ter entrado com esse processo e a pessoa não teria morrido. Então, eu acho que está faltando, então, por que não pegar essa oportunidade para divulgar esses termos de ajustamento de conduta que a gente tem com o Estado e para a população saber aquilo que ela tem direito? Porque essa senhora, do processo de ontem, se soubesse desse acordo que o MP tem com o Estado, não teria morrido, porque teria tido tratamento de hemodiálise. O termo de ajustamento de conduta referente à hemodiálise, ele foi divulgado, tem sido divulgado, até a doutora Delisa foi entrevistada no MPTV e falou a respeito, mas precisamos mais divulgar, a senhora tem razão, e especialmente que nós fizemos, recentemente fechamos 2 termos de ajustamento de conduta, um referente aos ancenianos,
que o Estado agora está dando as sandálias que não davam, e eles perdiam os membros realmente devido à sandália e às palmilhas, e também referente ao Moacir Alves, onde conseguimos 13 benefícios de previdência social, que chama-se aposentadoria, entre aspas, para aquelas crianças que lá estão, que são abrigadas e que foram todas como deficientes, foram aposentados, entre aspas. Foi feito um trabalho neste sentido. E temos levado, tem sido divulgado através do nosso site, mas talvez seja tornar mais popular, acho que teremos que ir para o jornal 10 minutos. Não, mas deixa eu dizer o seguinte, Dr. Roque, primeiro parabenizar a preocupação do Dr. Roque e dizer, Dr. Roque, eu concordo integralmente com a sua reflexão sobre a matéria. Eu acho, inclusive, faço uma sugestão, se Vossa Excelência pudesse minutar um ato, não sei se um ato PGJ ou uma portaria, criando esse grupo de trabalho, e enfocando todos esses aspectos que o senhor alinhavou aqui, desse compromisso que o Ministério Público tem que ter com a sociedade, daquela casa que representa história para a nossa cidade, o Dr. Carlos nasceu lá, enfim, e tantas outras pessoas ilustres. Mas eu quero lhe dizer, além da necessidade que temos de uma casa de saúde, além do aspecto histórico. Nós temos necessidade, como é que pode, numa cidade nossa, historicamente, com carência de espaços, e você pode se permitir ter um espaço daquele fechado, e o Ministério Público como se não estivesse vendo isso. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência e dizer que penso a mesma coisa, não tinha pensado, a ideia é de Vossa Excelência, quero parabenizá-lo e dizer que peço que Vossa Excelência minute um ato, e sugiro que Vossa Excelência, inclusive, presida essa comissão. Eu estou fazendo a seguinte sugestão. A doutora Maria José Aquino, como coordenadora da área da infância, que ela seja coordenadora. Eu estou me colocando à disposição para ser membro dessa. Eu acho que a gente precisa ter lá 3 procuradores, que a gente possa dividir os grupos. Um vai atuar Fazenda Pública, trabalhar a questão do Estado, outro vai trabalhar a questão do estatuto da própria casa lá, porque me parece que tem alguns donos agora lá dentro. E salvo engano, tem está judicializado, tem questões evidente, judiciais. Né, doutor Roque? Eu acho que depois de constituir essa comissão, para estabelecer um diagnóstico. Precisamos fazer um inventário do que tem, porque inclusive há questões judicializadas referentes à Santa Casa. Exatamente. E mais do que isso, eu acho que o Ministério Público entrando nisso aí, ele tira essa bandeira de determinados políticos aproveitadores que querem transformar aquilo em covil eleitoral, né? Então, ser um Ministério Público orientado pelo espírito republicano mesmo de restabelecer uma casa de prestação de serviço, que é a saúde. Então, doutor Roque, eu gostaria que Vossa Excelência, se não se incomodar, minutasse esse ato e sugere que a doutora Maria José fique como coordenadora. É isso? Ou Vossa Excelência ficaria... Nós já temos 3 voluntários aqui, a doutora Jussara também está se colocando. Eu acho que se mais procuradores se colocarem, para depois dividir a tarefa lá, coordenar cada área. O que eu vejo é que precisa ser um grupo-tarefa mesmo, e que vá para cima, que tenta levantar... E o senhor insiste na ideia que seria sem remuneração? Insisto. E quando convocar os promotores, eles aceitariam vir para essa comissão sem remuneração? Estão dentro das suas áreas de atuação. Especificamente daquelas áreas. Tá. Cada um dentro da sua área. Ok. Muito bem, então o doutor Roque vai fazer. Pois não, doutor Pucay? Senhor presidente, eu também quero louvar e parabenizar a brilhante ideia do doutor Roque. Acho até que, assim como essa questão pontual da Santa Casa de Misericórdia, outros fatos acontecem na nossa cidade que merecem um trabalho efetivo, institucional, que eu acho até que é tarefa demais para um promotor ou uma promotoria, dada a dimensão, às vezes, dos problemas. Exemplifico, por exemplo, com relação a patrimônio históricos, etc., ali, a questão do centro histórico. Há uma briga entre o secretário Roberto Braga, que se sente pai de algumas coisas, de algumas ideias, de algumas histórias, o município que não concorda ou que quer ter paternidade também. Não sei. Fica uma situação aí e as coisas estão passando. E ficar na mão de um promotor de justiça, tamanha responsabilidade, é exigir demais. Por isso eu volto a um tema que eu sempre discuto aqui. Nós precisamos planejar, fazer plano de ação institucional
dá prioridade, inclusive orçamentária, de recursos humanos, para alguns pontos. Mingau quente se come pela beira do prato. Então nós temos milhares de problemas acontecendo no nosso estado e na nossa cidade. Nós precisamos priorizar alguns em algumas áreas e o Ministério Público se debruçar com toda a força que ele tem para que a sociedade tenha uma resposta. Quando você abre muitas batalhas, você perde a guerra. Mas se você centraliza em alguns focos estratégicos, você pode ganhar a guerra, ganhando as batalhas. A exemplo disso, por exemplo, e eu já teria uma audiência com Vossa Excelência, já antecipo, já chegou às minhas mãos a proposta das secretarias de Estado e do município para o combate à drogadição na cidade e no Estado. E eu vou precisar de audiência com o governador, nós vamos precisar conversar, que tem algumas questões que precisam ser colocadas aí. Isso é fruto de um planejamento do ano passado. Nós já apresentamos, o Centro de Apoio da Infância apresentou ao DEPLAN no passado, já está orçado, inclusive, para nós, algumas frentes que nós vamos atuar, pensando, inclusive, em médio e longo prazo, que tem a história da Copa do Mundo, que eu não sei que esse fenômeno parece que o mundo vai acabar quando a Copa do Mundo chegar ou quando passar a Copa do Mundo. Mas todo mundo se volta para a Copa do Mundo. De modo que a gente tentou colocar um mínimo de ações concretas que o Ministério Público precisa priorizar na área da infância e atuar. Então, para evitar, sem tirar o mérito, ao contrário, elogiar a proposta do Dr. Roque, eu acho que isso tem que ser feito mais vezes, de a gente sentar e pensar o seguinte: o que nós podemos fazer de concreto e mais rápido por essa sociedade? Em questões de maiores dimensões e que é demais exigir de uma promotoria só, que tenha atendimento ao público, atividades judiciais, audiências diárias, um monte de inquérito civil, um monte de ação, e que tenha pressão política mais forte, às vezes, em cima de certas questões que o promotor não vai conseguir resolver sozinho. Esse é um caso, por exemplo, o Dr. Roque coloca. Citei exemplos da questão do patrimônio histórico, a questão do centro histórico. Hoje eu conversava com o nosso colega Paulo Stelli aí sobre a Ponta Negra, mostrando que inauguraram a parte nova, está tão bonita, já colocaram uma tenda do açaí toda descaracterizada, já estão vendendo bolinho de não sei o que lá. São situações que o pobre do colega fica correndo para um lado, corre para o outro. Então, a gente tem que escolher alguns temas. Para isso tem a história do planejamento estratégico, para isso tem a história do plano de ação. A gente planejar e dizer, não vai sair em cima conforme os acontecimentos vão espocando. Claro que às vezes acontece, tem que enfrentá-lo. Aparece, tem que enfrentá-lo. Mas planejar previamente, dizer, olha, 2012, 2013, sei lá o que for, nós vamos em conjunto, é vontade institucional, não é só do promotor não, é institucional. Vamos resolver o problema da água, vamos resolver o problema da luz, vamos resolver o problema do não sei o quê, dos hospitais. Questão tem que ser questão. Quando eu digo que tem que ser questão, é tematizada, problematizada, tornada como relevante para nós, e com isso pegar nossas inteligências, nossas energias, as nossas forças, nossos recursos humanos, nosso dinheiro, e catalisar para cima dessas questões mais importantes. Então, encerro dizendo, mais uma vez, parabéns à ideia, acho que é extremamente oportuna e que sirva como exemplo de que há outros temas acontecendo e que a gente precisa colocar num planejamento como vontade institucional. Realmente, eu concordo com o Dr. Roque no que diz respeito a macro temas. E todos os anos nós tentamos atacar macros temas e de forma preventiva. Acontece que como nós temos esse atendimento, o atendimento que vem online, o atendimento 0800, um atendimento sem ter uma triagem adequada, isto nos sufoca. Ficamos totalmente sufocados. Nós somos membros do Conselho, temos conhecimento de quantos arquivamentos há e arquivamentos porque o Ministério Público não tem legitimidade para atuar aqui. O Ministério Público nós precisamos criar e integrar outros órgãos como Defensoria Pública, outros para poder escoar essa demanda que nós temos, que ocupa 80% a 90% do tempo promotor, e são questões pequenas, individualizadas, pequenos grupos. Nós estamos, na verdade, doutor Pucar, nós estamos em fase de elaboração do Plano Geral de Ação do Ministério Público. Né? Na verdade, é o que eu sempre digo, eu não fico discutindo coisa do passado, mas nunca houve o Plano Geral. O que se escutava alguma coisa, mas na hora do orçamento não se levava muito a sério, aquela escuta. Enfim, verdadeiramente, esse plano Geral de Ação nunca houve no Ministério Público. É porque nós estamos confeccionando o relatório e pedindo que seja designada uma audiência especial na Assembleia Legislativa para a apresentação do relatório das atividades, que está na nossa lei há muito tempo e também nunca foi feito.
apresentação do nosso relatório, inclusive discutindo o funcionamento orgânico do Ministério Público, metas a serem atingidas. Você pode até discordar da figura das práticas da Assembleia Legislativa, mas muito bem, mas a Assembleia Legislativa são representantes da sociedade lá e a nossa lei impõe essa obrigação. Inclusive já mandei minutar o ofício ontem, devo levar também em mãos hoje, já pedindo a designação de uma data, de uma sessão solene especial para o Ministério Público fazer presente e discutir nossas metas, nossas ações. Exatamente, não é isso. Eu vou levar pessoalmente, vou levar em mãos, vou pedir essa data. Inclusive mandei colocar no ofício, citando o dispositivo, que com certeza eles nem conhecem. Lá nós também não conhecíamos. Eu não conhecia a existência desse comando normativo que impunha essa obrigação a gente. Então, inclusive diz, no mês de março, não é qualquer mês. No mês de março, aquilo que lhes disse quando nós tivemos aquele problema daquele atraso ano passado, nós mandamos confeccionar um calendário agora, nós estamos com um calendário para cumprir rigorosamente essas datas, esses passos da administração. Pois não, doutor Mauro? Para elogiar a iniciativa do doutor Roque, também comigo me incomodava ver o Ministério Público apenas assistindo a questão da Santa Casa, inclusive vendo alguns políticos, como Vossa Excelência citou, se aproveitando dessa situação para fazer uma situação que a gente vê que era a questão politiqueira. Isso é extremamente importante que o Ministério Público tenha essa iniciativa, até a coordenação das promotorias de meio ambiente se coloca à disposição para compor a comissão no aspecto histórico também, que eu acho que é importante, que foi ressaltado aqui pelo procurador Dr. Caio. Nós já temos o levantamento de todos os prédios históricos que precisam ser investigados pelo Ministério Público. Nós até já sugerimos à comissão que está elaborando uma proposta de ampliação dos quadros do Ministério Público, da possibilidade de se criar mais uma promotoria de urbanismo voltada especificamente para a questão do patrimônio histórico, porque a gente entende que, da forma como está, os promotores de meio ambiente estão dando atenção mais à questão ambiental do que propriamente à questão do patrimônio histórico. E é preciso que se redimensione essa questão para que realmente as promotorias de urbanismo, todas as três também passem, ou quem sabe, todas as promotorias, tanto de urbanismo como de meio ambiente, trabalhem a questão do patrimônio histórico. Nós temos essa proposta para esse ano trabalharmos essa questão do patrimônio histórico, que é resgatar a nossa cultura, ou preservar aquilo que ainda pode ser preservado, né? Ou recuperar aquilo que ainda dá tempo de recuperar, e a Santa Casa é um patrimônio histórico, com certeza. E nós gostaríamos de contar com o apoio de Vossa Excelência, como temos contado ao longo desses anos, para que nós possamos enfrentar essa matéria. E eu acho que é importante que outros temas macros, aqui a Procuradoria, o Colégio de Procuradores, possa tomar a frente também nessas iniciativas. Ok. O centro da cidade, Excelência, também está precisando. Há muitos anos, eu como sou um dos mais antigos, ou talvez mais antigo, talvez da mesma idade do Carlos Coelho, mas nós conhecíamos bem o centro e tinha Boots Line. Aqueles prédios, eles foram encampados, se eu não me engano, pelo aquele projeto do Porto de Manaus. Eu lembro, Vossa Excelência conhece o colega Robertinho, né? O Roberto, então, levou na brincadeira no dia que foram fazer uma exposição a respeito do Porto. Ele disse, vai sair não, isso é mentira, vai sair não. E todo mundo criticou e, na realidade, não saiu. Se você vê o Porto de Belém, né? As docas de Belém, você vê a nossa, é uma brincadeira. Porque lá foi revitalizado, né? E aqui para frente, para o lado de cá, né? Mais para cá, onde tem aqueles prédios, inclusive um que foi o IFOT, na época que eu fui diretor, então, e a Boots, eles estão todos abandonados, apenas paredes, e eu acho que estão esperando ruir, né, para fazer alguma coisa. Eu já pensei em falar, inclusive com os colegas do Ministério Público, e parece que é uma pendência entre o governo e parece que o de Carli, que é o dono da empresa, né, da companhia, que arrendou aquela área, e aquilo ali também é preocupante. Porque no início da cidade, na parte que só. Eu fui recentemente. Do MPF, né? Eu fui recentemente ao embarque. Eu fiquei enojado e ao mesmo tempo assombrado. E eu conversei com o colega Pedro, que não está aqui hoje. O Pedro também me disse a mesma coisa. O embarque das pessoas
no roda que não existe, não pode, e quando vai caminhão, vai tudo, e depois, do lado da Manaus Moderna, é um negócio dantesco. Eu acho que aquilo, se fosse utilizado num filme de Fellini, né, seria muito bem retratado. E quem já viu isso e pensa, como diz o doutor Caio, na Copa do Mundo, eu digo a Copa do Imundo, né? Não sei se... porque não existe. Então, o que se pode fazer para, pelo menos, forçar e mostrar que a nossa instituição, e como Vossa Excelência hoje está à frente, é como se diz, eu acho que o Ministério Público ele tem um defeito, relativamente, até que eu faço parte dele, a gente espera que seja acionado, né? Seja motivado para fazer. E o que o doutor Roque está querendo fazer, mostrando que é preciso fazer, que nós não precisamos ser motivados, nós temos que fazer. Motivação é o que está no jornal, é o que está na mídia, enfim, aquilo que a sociedade está reclamando. E se vocês forem um dia, se Vossa Excelência quiser, talvez levar um ou dois dos nossos para o Porto, para olhar o que é o Porto, aí eu não entendo como uma cidade como Manaus, né, tem ainda aquele tipo de embarque e desembarque. É desumano, é vergonhoso, né? É algo que ninguém pode imaginar o que é isso para uma cidade como Manaus, de 2 milhões de habitantes, com uma renda per capita, uma das melhores, pelo menos equilibrada dentro do país, com uma arrecadação alta e ter aquilo ali. Eu acho que se alguns dos colegas quiserem olhar lá, é de assombrar. Sabe? Agora o carregador não vem aqui reclamar, o homem do interior não vem aqui reclamar, mas em compensação você leva um estrangeiro para viajar, vai sair num barco daqueles, que é outra coisa absurda, os barcos também. Hoje você não faz uma viagem Manaus-Belém de uma maneira confortável, pelo menos humana. É altamente desumano. Onde vende-se as passagens? Na rua, dá vontade de rir, é na rua. As passagens dos barcos são vendidas na rua. E os que vão para Belém, os maiores, só em Belém se compram. Quer dizer, eu acho que tudo isso é... O Ministério dos Transportes já tem uma proposta para dividir essa questão, né? Basta sair do papel, né? Já tem o terminal de passageiros das linhas do interior, já estava previsto, agora infelizmente... Não, e só uma informação rapidinha com relação a esse assunto, aqui internamente tem uma divergência, né, entre o consumidor e cidadania, que o consumidor entende que não é da alçada dele porque não está regulamentado o transporte fluvial, e aí fica aquele jogo, joga para a cidadania, joga para o consumidor e acaba ninguém fazendo. Porque tem uns que normalmente é pelo volume do processo, quando o processo é mais volumoso, normalmente não é atribuição. Mais alguma questão? Na verdade, só para comunicar, e já fazendo um convite, antes mesmo de sair o ato de regulamentação, que às vezes só... nós estamos, eu e a doutora Maria José, acertando uma reunião aqui, a gente quer pedir inclusive a sala aqui do Conselho, às 10 horas da manhã. Sexta-feira. Estamos estendendo o convite a todos os colegas abertos, porque cada um vai atuar dentro da sua área, e os colegas procuradores também estão convidados, chegando de coração aberto, sem ideia pronta. Quando vai ser? Sexta-feira, às 10 horas. E cada um dentro das suas áreas de atuação. Você quer que veicule no portal isso aí? Pode ser. Tá. Então dê os dados para... Ela vai passar os dados para a Cristina? Então passa os dados para a Cristina, para a nossa assessora de comunicação. Bem, pessoal, agradecendo a presença de todos, não havendo mais nada a tratar, estou por encerrada a reunião.